Na aula de hoje estudaremos sobre campo de um disco uniformemente carregado, presente no livro Fundamentos de Física, volume 3, edição 8. Na questão A, um engenheiro foi encarregado de projetar um dispositivo no qual um disco uniformemente carregado de raio R produz um campo elétrico. O módulo do campo é mais importante em um ponto P sobre o eixo do disco, a uma distância de 2R do plano do disco. Para economizar material, decidiu-se substituir o disco por um anel com o mesmo raio externo R e um raio interno R sobre 2. O anel tem a mesma densidade superficial de cargas que o disco original. Qual é a razão entre o novo campo no ponto P e o campo antigo? Nessa parte da questão, quem vai desenvolver sou eu, Esté, e a partir da gente observar o campo elétrico feito no disco e também no arco, nós temos uma função, que é o campo elétrico igual a sigma sobre 2 vezes o princípio da permissividade, que no caso é epsilon, multiplicado por 1 menos o raio, que a gente chamou de R2, sobre a raiz quadrada de R2 ao quadrado, mais 2R2 ao quadrado, que no caso o R significa a distância do centro do disco à ponta. Assim, como nós temos uma coroa e um disco, a gente pode perceber que a gente tem um leve espaço aqui no meio. Com isso, podemos diminuir o campo elétrico do disco pelo da coroa. Assim, teremos campo elétrico é igual a 2R2 sigma sobre 2 epsilon multiplicado por 1 sobre R2 sobre 2 ao quadrado mais 2R2 ao quadrado sobre a raiz quadrada deles, menos 1 sobre essa galera toda, R2 ao quadrado mais 2R2 também ao quadrado, tudo isso numa raiz quadrada, e a partir disso que nós percebemos que o disco ele é menos essa parte, a gente consegue ir desenvolvendo a nossa questão. Com isso, teremos R2 sigma sobre epsilon, porque nós vamos cortar esse 2 com 2, multiplicado por 1, e resolvendo essa parte da questão, teremos R2 ao quadrado sobre 4, mais 4R2, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. E nessa parte aqui, teremos R2 ao quadrado, mais 4R2 ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. Continuando a nossa conta, vamos repetir novamente essa parte e continuar resolvendo aqui o nosso denominador. Assim, resolvendo essa questão, teremos 17R2 ao quadrado sobre 4, tudo isso ainda dentro de uma raiz quadrada. E desse lado teremos R2 raiz de 5. Para a gente conseguir simplificar essa parte, vamos apenas repetir isso aqui de novo. Isso aqui, para a gente ficar até visualizar melhor, resolvendo essa raiz quadrada, teremos R2 multiplicado pela raiz quadrada de 17 sobre 4. É melhor aqui. E também teremos desse lado a mesma continuação, R2 vezes raiz de 5. Já que nós temos que duas frações, nós vamos o quê? Fazer a parte de mínimo múltiplo comum, para a gente conseguir juntar esses denominadores. Com isso, teremos 1 sobre 2,04 vezes R2 menos 1 sobre 2,23 R2. Resolvendo novamente, nós vamos achar que esse valor aqui vai dar 0,037 vezes
sigma sobre epsilon. E a partir disso, nós conseguimos encontrar que o campo elétrico do nosso arco é 0,037 sigma sobre epsilon. Rafaela? A gente vai seguir a mesma lógica que a gente usou no anel para o disco, só que o disco tem a própria equação dele, que é essa. A gente já substituiu os valores, aí agora vai seguir com a resolução dela. Aqui a gente achou o campo elétrico no disco. Aí, com isso, na questão ele pede a razão entre o campo elétrico do anel com o do disco. Com a resolução dos cálculos do anel e do disco, nós descobrimos que o campo elétrico do anel é igual a 0,037 sigma epsilon 0 e o campo elétrico do disco é igual a 0,05 sigma epsilon 0. Seguindo com isso, a questão pede a razão entre o campo elétrico no ponto P do anel pelo do disco. Então, fica 0,05 sigma epsilon 0 é 100%. E 0,037 sigma epsilon 0 é x. Então, x vai ser igual a 0,037 sigma epsilon 0 vezes 100 dividido por 0,05 sigma epsilon 0. Pode cortar ambos. E x vai ser igual a 3,7 dividido por 0,05, que vai ser igual a 74%. Sendo assim, a gente pode concluir que a diferença entre a porcentagem do anel menos a porcentagem do disco é igual a 26%. Essa é a razão entre o novo campo no ponto P e o campo antigo. Meu nome é Lucas Murilo. A questão letra B, vou ler. Mostra dois discos e um anel plano, todos com a mesma carga uniforme que, onde ordene os objetos de acordo com o módulo elétrico criado no ponto P, em ordem decrescente. De acordo com a letra B, temos que ordenar os valores dos três. Com a letra A, descobrimos o valor de B e C. Precisamos descobrir apenas o valor de A, restante. Então, consideramos que esse disco é igual ao miolo do C. Meu nome é Eliana e eu vou estar realizando o cálculo do disco da letra B. Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa utilizar a fórmula do campo elétrico produzido por um disco carregado. A fórmula é campo elétrico é igual a sigma dividido por 2 vezes epsilon, que multiplica por 1 menos Z dividido por raiz
de R ao quadrado mais Z ao quadrado. Substituindo os valores nas minhas variáveis, eu tenho que o campo elétrico é igual a sigma dividido por 2 vezes epsilon, que multiplica por 1 menos o valor de Z, que é 2R, dividido pela raiz de R ao quadrado mais 2R elevado ao quadrado. Resolvendo essa equação, nós temos que sigma sobre 2 epsilon 0 multiplicado por 1 menos 2R dividido por raiz de 5R ao quadrado. Temos que campo elétrico é igual a sigma dividido por 2 vezes epsilon, que multiplica por 1 menos 2R dividido por R vezes raiz de 5, porque a gente tirou R de dentro da raiz. A gente tem que o campo elétrico é igual a sigma dividido por 2 vezes epsilon, que multiplica por 1 menos 2 raiz de 5, cortando o R aqui, ó. Continuando, a gente tem que o campo elétrico é igual a sigma dividido por 2 vezes epsilon, que multiplica esse valor aqui, já feito a conta, 0,55. Logo, temos que o campo elétrico é igual a 0,27, que multiplica por sigma dividido por epsilon 0. Esse é o valor do campo elétrico de A. Como a questão B ela pede para colocar em ordem decrescente, do maior para o menor, a gente comparando A com B com C, temos que o campo elétrico maior é o de A, depois o de B, depois o de C.